O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com a educadora Valcerli Correia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para essa entrevista. Eu que agradeço. Nossa, muito honrada por ter sido convidada. Eu queria começar esse nosso bate-papo com a senhora falando um pouquinho da sua infância aqui na cidade. A gente estava até falando, antes de começar a gravar aqui, sobre Jacareí de antigamente, a senhora falando dos endereços, das ruas. O que a senhora se lembra da sua infância? Olha, eu me lembro de muita coisa da minha infância, muita coisa boa. Jacareí foi uma cidade privilegiada para crianças. Para a gente que daquela época, para os valores que a gente tinha de brincadeiras, os contatos pessoais eram bem próximos, porque embora Jacareí tenha uma extensão grande, mas a área desenvolvida mais aqui no centro da cidade era tudo muito próximo, né? E a gente conhecia todo mundo, todas as famílias se conheciam, a gente ia para a escola muito cedo, porque eu fui para a escola muito cedo. E fazia as amizades da escola, né, também, que graças a Deus eu tenho até hoje, muitas delas ainda são minhas amigas, né. E as brincadeiras eram diferentes, as brincadeiras era mais lúdica, mais voltado mesmo para o lúdico, né, para o sonho, para a fantasia. E a gente brincava muito com brinquedos, a gente tinha os brinquedos, mas a gente gostava de fabricar os brinquedos. De empinar pipa, independente de ser menino ou menino, a gente gostava de empinar. Os pais davam atenção para esses desejos das crianças. Eram outros tempos, então o tempo parece que era mais, vamos dizer assim, parece que o tempo tinha um prazo maior de extensão. Então dava tempo de levantar de manhã, tomar banho, ir à escola, voltar, almoçar, brincar, fazer tarefa. Dava tempo para tudo. Hoje as crianças não têm muito tempo, né, para nada. Talvez por causa da tecnologia, pode ser que seja isso. E que tipo de família que era a sua? Era uma família muito grande ou como é que era? A minha família era uma família muito pequena, uma família muito pequena. Era eu, meu pai e minha mãe. Filha única? Meu irmão, eu tenho um irmão que nasceu quando eu fiz 8 anos. Então a minha primeira infância foi com amigos mesmo. Eu era uma criança assim, eu precisava muito de colegas, mas eu tinha muitos primos. As minhas tias, por parte de mãe, elas tinham bastante filhos. E então eu chamava os meus primos de irmãos, porque eu ouvia as meninas, as outras crianças chamando, eu tenho irmão, vou chamar meu irmão. E eu falava, meu Deus, mas que gostoso que é ter irmão, né? Então eu falava que os meus primos eram irmãos. Falei, eu também tenho irmão para chamar. Quando tinha alguma coisa assim que falava que ia chamar irmão, eu falava que eu também ia chamar os meus. E era uma família, meu pai era funcionário da Central do Brasil, trabalhava aqui na estação, né? Muita gente era, né? Muita, naquela época, muita gente era. E a minha mãe ficava em casa. E eu fui muito cedo para a escola, para o Externato Santa Terezinha. Eu fui na pré-escola, no jardim. Talvez porque eu fosse muito perguntadeira, eu tirava um pouco o sossego das pessoas. Eu fui para a escola muito cedo, né? Mas era uma família harmoniosa, uma família que não... eu sempre, quando eu comento com os meus filhos, eu falo... eu não podia dizer que eu era rica, mas eu podia afirmar que não era pobre. Então, eu tinha tudo, tive tudo que dentro das condições do meu pai, eu tive todas as... Eu não tive dificuldade na infância. Graças a Deus, eu tive uma infância bem feliz. E a senhora frequentou escola nos anos 60 e 70, onde a escola pública era muito melhor do que era hoje, senhora. Né? Conta um pouquinho para quem não tem ideia do que era a escola pública. Olha, a escola pública eram verdadeiros liceus. Tanto na organização, na postura dos funcionários, dos professores, dos pais e dos alunos. Porque uma escola é formada por um coletivo, né? Então, esse coletivo era muito focado na educação, na aprendizagem, na formação das crianças. E hoje, quando eu vejo que as crianças que não é exigido das crianças o uniforme, eu acho uma coisa assim bem estranha, porque o uniforme é assim como se fosse um distintivo da pessoa que está na escola. Uma marca, né? Uma marca. Ainda ontem eu estava vestindo o uniforme no meu neto e me veio a ideia, aquele ato de vestir o uniforme dele para a escolinha dele,
Eu falei, meu Deus, como era importante. Eu voltei no tempo, eu lembrei quando a minha mãe me colocava o uniforme para a escola. Então, já começa naquele momento o ritual da escola. A formalidade, a importância da escola, que é o que eu não vejo mais acontecer tão comumente hoje, né? E a escola pública era um espetáculo. A gente tinha professores maravilhosos, e a gente aprendia literalmente, era exigido muito a postura do aluno, mas eu acho que era uma exigência que ajudou a formar uma sociedade bem legal, bem equilibrada, poucas pessoas da minha época de escola, fossem de qualquer classe social, não deram certo. As que eu conheci, as pessoas com que eu convivi, eu desconheço, assim, sei lá, umas batalhar mais ou menos, mas a maioria deu certo. E a senhora teve professores que marcaram sua trajetória desde criança até, que a senhora poderia citar aqui, por exemplo? Olha, eu tive professores maravilhosos. A dona Mância Dias foi minha professora. Quando eu saí do coleginho, que vim para Carlos Porto fazer o 3º e o 4º ano, a dona Vicentina Queiroz, foram 2 professores maravilhosos. E no externato eram as freiras, né? Eram as freiras que davam aula para a gente e também ficaram muito na minha lembrança. Mas o que mais eu me lembro e que foi uma professora significativa na minha vida, porque um dia ela me chamou e falou: guarde os seus escritos, não mostre para os outros que você escreve. Porque você escreve, você tem que registrar os seus escritos. E é minha ídola, meu amor, a dona Ada Querubim. Que foi casada com esse prefeito Arouca, né? Isso. Ela é de uma inteligência, ela é, sabe, pessoa que tem um sentido aguçado, ela pega o melhor de cada pessoa. Eu não era a melhor aluna dela, mas ela pegava aquilo que estava escondido atrás daquelas coisas que a gente reinava, a gente queria ir no banheiro fora de hora, aquelas coisas que crianças faziam naquela época, né, no ginásio. Que aquele tempo era criança mesmo, né? A gente era criança com 12, 13 anos. Ainda. Né? Ainda era criança. Mas ela foi uma pessoa que, daí um dia ela falou para minha mãe: nossa, sua filha é muito inteligente. Daí a minha mãe chegou em casa e falou: nossa, encontrei com o doutor Oswaldo, com a dona Ada. Dona Ada falou que você é muito inteligente. Para você ver, uma palavra positiva que se fala transforma uma pessoa. Eu comecei a acreditar que eu era inteligente. E até hoje nós somos amigas, a gente se vê sempre. Eu visito muito ela. E outro professor também que foi maravilhoso na minha vida foi o professor Simplício. Muita gente que eu entrevistei fala desse professor. José Simplício. Eu fui fazer história, minha primeira faculdade fiz história por conta dele. Tinha ele era magnífico. Posições políticas Nossa bem marcadas, senhora, e ele contagiava os alunos. Contagiava, a aula dele era super agitada, era uma agitação organizada, porque você não saía de uma aula dele sem aprender o conteúdo. Então, é um professor que não sai do meu pensamento. Existem outros. A dona Magda, que também era professora no Silva Prado, que agora parece que mora em São Francisco Xavier. Eu achava ela muito bonita. Porque de primeiro professor tinha também esse papel de ser ídolo do aluno, né? As meninas se miravam nas professoras, queriam ser igual à professora quando crescesse. Tinha essas coisas. Era um exemplo. Era um exemplo. E essa dona Magda, ela era muito bonita, ela era moderna. Ela usava cabelo bem batidinho, ela era alta, ela era expansiva. Eu achava aquilo muito lindo, eu admirava muito ela. Mas a dona Ada, ela é o meu tesourinho até agora. Infelizmente o professor Simplício já se foi, né? Mas eu tive bastante contato com ele. A dona Ada eu entrevistei aqui nesse programa ano passado. Que coisa boa. Ela contou a história dela, falou sobre a época quando ela era professora, fez comparações com o mundo de hoje. Do mundo de hoje. Ela é muito inteligente, é uma criatura rica mesmo, rica. Por falar nisso, eu queria que a senhora comparasse, então, já que a senhora citou tantos professores, lógico, tirando a parte da tecnologia, né, porque claro, lógico que muda,
Mas do que a senhora percebe o comportamento dos professores da sua infância com os de hoje? Uma coisa que eu posso comparar, que é uma coisa independente da pessoa, é a formação. Eu acho que a formação dos professores de antigamente era uma formação mais, como é que eu vou falar? Mais completa. Abrangia muita coisa. Abrangia muita coisa. O mundo era diferente. Então, os pontos de vista sobre o que se devia ensinar ou não eram diferentes de atualmente. Os professores de hoje, eu conheço pessoas riquíssimas que estão na rede, tanto municipal, quanto estadual, quanto na particular. Pessoas que eu tenho muita admiração e que vão ficar posteriormente como essas lembranças que eu tenho dos meus professores. Colegas que têm ideias maravilhosas, que têm atitudes maravilhosas em sala de aula, que independe da situação do mundo, eles fazem o papel deles com muita propriedade. Mas eu acho que uma das coisas que difere, faz com que nem todos tenham essa qualidade, é a formação. A formação hoje está muito precária. Você acha que vem desde lá de baixo, né, do ensino já? Lá de baixo até a preparação. Desde dos anos iniciais, né? Eu acho que o professor de hoje é um reflexo da situação social do Brasil. Ele faz o melhor que ele pode. Ele faz. Porque eu fui supervisora e eu acompanhei as escolas e eu vi muito gente que dava o sangue, pessoas que trabalhavam com entusiasmo, remando às vezes contra a maré, que tem coisa que é mais difícil de fazer, mas fazia. E as escolas estão realizando coisas bonitas. Mas o que tem que ter mais é divulgação. Porque as escolas fazem suas coisas bonitas e deixam ali só para eles, só para aquela comunidade no entorno. Precisa gritar. A dona Ada falava assim, a galinha bota um ovo com menos proteína, um ovo pequenininho e grita. E todo mundo vai comprar o ovo da galinha. A pata bota um ovo com muito maior qualidade, só que ela bota sozinha lá no mato, ninguém quer o ovo da pata. Então, eu acho que as pessoas têm que divulgar seus feitos, né? Tem que ser a pata. Para a gente encerrar então esse primeiro bloco, já que a gente falou nesse assunto, fala um pouquinho sobre ainda falando sobre os professores, o que poderia ser feito hoje em dia? Porque o jeito de dar aula é o mesmo faz séculos, né? Os alunos sentados, o professor na frente, com a lousa. Isso não está muito desgastado? Tá. Está muito desgastado, sim, porque a tecnologia... Hoje o aluno vai para a escola, ele vai com um monte de conhecimento. Assim, não de conhecimento formal, ele vai com informações. Vamos trocar assim. Ele vai com muita informação. E o mundo fora da escola é muito dinâmico. É muita luz, é muito movimento. Muito eletrônico, né? É muito eletrônico, as maquininhas são eletrônicas, tudo movimenta muito. Daí o aluno tem que chegar na sala e tem que ter aquela disciplina que nós tivemos, que eu tive na década de 60, né? Então, isso faz com que gere alguns contratempos dentro da sala de aula, e daí o tempo de aula é muito pequeno. Então, às vezes, a qualidade da aprendizagem vai por conta desse tempo que tem que organizar a sala, para que se possa dar aula. Você não pode dar aula com as crianças correndo para a sala, fazendo coisas, né? Então, eu acho que a escola tinha que achar um caminho de ser mais dinâmica, as aulas serem mais dinâmicas. E eu acho também que o que atrapalha um pouco a aprendizagem as disciplinas fracionadas. Então você está aprendendo uma coisa, daqui a pouco, não é mais aquilo, né? Geografia, vou passar para outra aula. Daí a sua cabeça está entrando naquele conhecimento, já corta aquilo e entra outra. Então tem umas coisas assim que eu acredito que os técnicos, as pessoas lá qualificadas vão estar observando e vai estar mudando, né? Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo, a gente em destaque e volta já.